E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais um vídeo, né? Como nós tínhamos comentado, reduzir aqui, o próximo vídeo é sobre derivada, né? Exemplos de regra do produto e regra do quociente, né? Vamos lá, primeiro tem que fixar a regra, né? E como todo mundo sabe, não adianta sair tentando fazer, primeiro fixa a regra. A regra do produto, eu tenho f vezes g, o que? Derivada de f vezes g mais derivada de g vezes f, certo? Aqui está invertido, entre aspas, mas dá no mesmo, né? É uma soma. Derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. A regra do quociente é a mesma coisa, ok? Derivada vai ser o quê? Se eu tenho f dividido por g, vai ser a derivada de f vezes g, menos a derivada de g vezes f, dividido por g ao quadrado, né? Derivada de cima vezes de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, e o de baixo ao quadrado, certo? Numerador, faço primeiro, a derivada do numerador é positiva, né? E quando eu faço a derivada do denominador, ela é que fica negativa. Não pode, tem que tomar cuidado para não trocar o sinal, né? Vamos lá. Nós, por enquanto, só sabemos, estamos nos primeiros exemplos. Então, a gente ainda só sabe basicamente a derivada de polinômios, né? Funções potência e exponencial. A gente não sabe trigonométrica, quase nada ainda. Então, os primeiros exemplos são muito simples. Aqui eu tenho que fazer a derivada dessa função e aqui eu tenho dois polinômiozinhos multiplicando. Seguindo a regra, o que eu tenho que fazer? A derivada de uma vezes a outra, depois a derivada da outra, né? Então, a derivada dessa daqui, por exemplo, é 2x, né? Vai ser a derivada. Aqui é 0, vai dar 2x vezes a de cá, ó. Tá? E a daqui vai ser o quê? 3x ao quadrado vezes essa. Vamos ver? Aqui, ó. Então, a derivada da... Aqui está da segunda, está na mesma ordem que estava lá, a derivada da segunda vezes a primeira, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Tá vendo aqui, ó? A derivada dessa qual é? 2x. E a derivada da de cá? 3x ao quadrado, certo? O 1, a constante, some. Aí depois só multiplicar, vou multiplicar aqui, tá vendo? Ó, x ao quadrado vezes 3x ao quadrado dá 3x à quarta. Só sair distribuindo, multiplicar e somar. Pronto, aqui está o resultado. Vamos lá? Então, aqui é o mesmo exemplo, tá vendo? Tem que fazer a derivada. Foi feito aqui, porém, alguém poderia pensar, poxa, será que eu não posso primeiro multiplicar para depois fazer a derivada? Pode sim, ué. Primeiro você multiplica, tá vendo? X à quinta, x ao quadrado, x ao cubo, 1, e depois fazer a derivada. Ah, assim foi mais fácil. Cuidado, porque nem sempre vai ser dois polinômiozinhos e você vai poder fazer assim. Às vezes, olha esse próximo exemplo aqui. Não adianta você distribuir aqui. Se você fizer x ao cubo vezes exponencial, depois você vai ver, vai ter seno, cosseno, logaritmo, qualquer coisa. Vai virar uma bagunça, né? Então, x ao cubo vezes exponencial é x ao cubo exponencial. Não adianta. Então, mas usando a regra é muito simples. Eu vou fazer a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Vamos lá? Aqui, ó. Então, para fazer a derivada dessa função, então, para ter a derivada, eu vou ter que fazer a derivada de uma. Aqui ele não fez a derivada, está indicando que ele ainda vai fazer. Ó. É igual a derivada de uma mais, né, da segunda vezes a primeira, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Até aqui ele não fez, ele está indicando que vai fazer. Então, vamos resolver. Quem é a derivada do exponencial? Está aqui, ó, é exponencial. E quem é a derivada desse polinômiozinho aqui? Lembra? É 3x ao quadrado mais 2. Aqui é uma constante vezes x. Fica 2. Pronto. Pessoal, acabou. Eu até coloquei aqui, ó, destacado para dizer, acabou. É verdade, já está certa a resposta. Porém, a gente tem que treinar para melhorar um pouco aqui, ó. Dá para distribuir nesse caso, tá vendo? Ou colocar em evidência esse exponencial, ó. Vou colocar, porque aqui eu tenho uma multiplicação, né, por exponencial e por exponencial. Então, posso colocar exponencial em evidência, tá vendo? Ó? Exponencial aqui, exponencial aqui. Então, exponencial ficou em evidência. E agora, o que estava multiplicando? Tinha aqui o x ao cubo mais 2x. Tá vendo? Ó? X ao cubo mais 2x. E aqui, 3x ao quadrado mais 2. Tá aqui. Eu até deixei aqui para não esquecer de comentar com vocês, ó, fatoração, fator comum em evidência. Pessoal, eu não entendi isso aqui muito bem. Então, seria interessante que você desse uma olhada aí, dá uma olhada em fator, procura aí, faz uma pesquisa, aprenda para o seu bem a pesquisar, estudar, procura aí, como é que se coloca fator comum em evidência, se isso aqui não foi suficiente. Beleza? Que eu comentei. Vamos lá.
Agora um exemplo com regra do quociente. Como que é mesmo? Tem que fixar a regra. A derivada do de cima vezes a de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. Vamos lá, ó. Então aqui a derivada do de cima, 3, né? Tá aqui, vezes o de baixo. Menos a derivada do de baixo é quanto? 2, tá aqui, vezes o de cima. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Só que aqui é a mesma coisa. Vamos fazer a distribuição, ok? Ó, foi feita a distribuição, ó, 6x mais 3 menos 6x e aqui é menos 2. Agora, cuidado que tem um sinal de menos aqui que vai trocar todos os sinais. Já foi feita essa troca aqui, né? Então, aqui ficou 6x menos 6x, sumiu. E 3 mais 2, 5. Pronto, aqui está o resultado final dessa questão, ok? Desse exemplo. Vamos lá. Outro exemplo, exponencial de x dividido por x ao quadrado, usando a regra do quociente. Então, a derivada do de cima é o próprio exponencial, vezes o de baixo, viu? Menos agora a derivada do de baixo, que é 2x, vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. Aqui eu falei sobre colocar os fatores comuns em evidência. Vamos lá, o que é que tem nesta parte, aqui e aqui? O que é que eu tenho que eu posso colocar em evidência, em comum? Bem, eu tenho o exponencial, mas além do exponencial, olha que aqui eu tenho x ao quadrado, ou seja, x vezes x. E aqui eu tenho 2 vezes x. Então, eu tenho em comum aqui o exponencial, mas tenho também x e x. Então, colocando em evidência, é como se eu tirasse um x daqui e tirasse um x daqui. E tirasse o exponencial daqui e daqui. Se eu tiro aqui o x e o exponencial, sobra só o 2. Está vendo aqui? Ó, só o 2. Ó. Claro, sinal de menos, só o 2. E aqui, se você tirar o exponencial e tirar um x que está multiplicando, sobra só o outro x. Está vendo? Não? Pronto. Agora, mais um detalhe. Como você fatorou, eu tenho aqui em fatores, aqui, ó, x vezes exponencial vezes esse parêntese aqui, ó. E aqui eu tenho x à quarta, então eu posso simplificar um x de cima com um x de baixo. Aqui some esse x e aqui fica x ao cubo, beleza? Tá vendo? Ó, sumiu esse x e aqui também tirou um x e ficou x ao cubo. Essa é a resposta mais simplificada do exercício, dessa questão. Deixa eu voltar nesse. Ó, nesse caso aqui, só um comentário. Como você tem só uma coisinha aqui embaixo, você poderia ter feito o seguinte também, se quisesse. Poderia ter jogado isso para cima, multiplicando como x elevado a menos 2. Aí viraria uma regra do produto, ok? Vamos lá, vai ter um exemplo agora aqui à frente. De novo, ó, mais um exemplo aqui. Regra do produto, certo? Mas olha como esse está um pouquinho mais complicado, porque eu tenho um produto, mas eu tenho as divisões aqui. Então, para fazer a derivada desse, vai ser derivada do primeiro vezes o segundo. Aqui eu vou ter que fazer a regra do quociente. Vai ficar um pouquinho bagunçado. Porém, observa que eu só tenho uma coisinha aqui, então eu posso jogar para cima. Isso como y elevado a menos 2. E aqui, menos 3, y elevado a menos 4. Às vezes vale a pena, tá vendo? Você dá uma arrumada antes de fazer a derivada. Tá vendo? Aí, por exemplo, você pode usar a regra do produto agora. Derivado do primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro. Ou você pode primeiro multiplicar. Né? Se der para simplificar antes, simplifique, não tem nada de errado. Você deve fazer. Aqui já está a resposta final, né? Que isso aqui é para vocês fazerem, né? Já está a resposta final aí. Beleza? Então acabou, é isso daí. Agora é só vocês praticarem os exercícios que eu vou passar para vocês me entregarem. Tá bom? Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.